If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história, né? Estamos aqui continuando nosso assunto de Idade Média. Sei que a aula passada foi um conteúdo mais pesado, que tinha vários nomes, né? Que muitas vezes faz com que os alunos se sintam confusos, mas tenham calma que tudo vai ficar tranquilo, tá? Não se esqueça que vocês precisam aí estabelecer um relacionamento com a gente, com os professores. Então, surgiu dúvida, não entendeu, professor, explica de novo. A gente está aqui justamente para isso, para dar esse suporte para vocês, porque nós sabemos, né, o quanto muitas vezes é difícil compreender esses conteúdos que são mais complexos à distância, né, assistindo essas videoaulas. Mas eu sugiro a vocês que, tendo dúvidas, volte, assista o vídeo novamente, né? Eu repito várias vezes a mesma coisa para que vocês consigam entender. Eu faço um resumo de tudo no final das contas, né? No final da aula, no começo da outra, para que vocês consigam pegar melhor o conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade então ao tema de Idade Média, né? É muito grande, é extenso, como eu disse para vocês, e acreditem, isso aqui é só o resumo muito resumido, né, da complexidade desse período chamado Idade Média, tá? Mas a gente tá quase acabando com ele, segura as pontas ali. Nós vamos falar hoje sobre a formação do feudalismo, né? São duas coisas diferentes, tá? Acaba que a gente denomina, né, todo esse período da Idade Média como feudalismo, mas nós precisamos entender que feudalismo é o sistema econômico que existiu dentro da Idade Média, então é diferente. Idade Média é o período, feudalismo é essa organização dessa sociedade, esse sistema econômico que vai existir, que vai se formando na Alta Idade Média aos poucos, né? Lembrando que tudo isso é um processo histórico, ok? Então, o feudalismo, ele vai se dar por meio da formação de características que vão ser herdadas tanto do Império Romano, né? A partir da desintegração desse Império Romano, quanto de algumas características dos povos aqui bárbaros que vão influenciando nessa formação dessa sociedade. Vem aqui para a nossa apresentação para a gente entender melhor o que é esse feudalismo, e aqui nós vamos entender também como que essa sociedade era organizada, né? Como que era a cultura dessa sociedade, como que era a economia dessa sociedade medieval, ok? A formação desse feudalismo, então, se dá por meio do fim da autoridade centralizada e a aproximação dos nobres uns dos outros. Esse feudalismo, ele vai se dar por meio da síntese de instituições romanas e bárbaras. E isso aqui é muito importante, olha só esse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês. Das instituições romanas, vão se herdar a ideia de vila, vai se tornar feudo. O colonato vai se tornar o que nós chamamos na Idade Média de servidão, e vai imperar o cristianismo, né? Então aqui, ao invés de existir, a gente chamar, como chamávamos lá no Império Romano, de vilas, nós vamos chamar de feudos, e vão estar ligados aí a essa lógica mais rural. Tá? Lembrando que os povos, né, que a população acaba fugindo das cidades com as invasões bárbaras e procuram refúgio aí nos campos, procuram proteção nos campos, gerando a ruralização da sociedade, ok? Lá, assunto que nós vimos na primeira aula, a primeira parte sobre Idade Média. Outra característica que herda-se então desses romanos é justamente o cristianismo, né? A aula passada nós vimos sobre a conversão, vimos que, por exemplo, Carlos Magno, ao expandir o território do reino dos francos, formando o Império Carolíngio, ele vai forçando os outros reinos bárbaros a se converter ao cristianismo, e isso faz com que ele ganhe legitimidade no seu reinado, sendo coroado inclusive por um papa, tá bom? Então, essas aqui são as características desse feudalismo que são herdadas dos romanos.
a vila vai se tornar o feudo. O colonato, lembra do colonato que nós falamos lá na primeira aula também, sobre a Idade Média? O colonato é aquela pessoa, né, que vai procurar trabalho, que procura formas de viver, de sobreviver em outras terras. Ele precisa procurar a pessoa, o colono, ele vai como se uma espécie de aluguel, ele vai alugar aquela terra, né? O dono da terra cede a terra para ele trabalhar ali, cultivar a terra, produzir o seu próprio alimento, e ele vai pagar esse aluguel dessa terra em formato de impostos. Esses impostos eram pagos por meio de produtos. Então, se ele produzia trigo, ele ia pagar o aluguel daquela terra por meio do trigo, uma porcentagem daquilo que ele ganhava, daquilo que ele conseguia produzir, ia para pagar o aluguel. Esse colonato vai dar origem à servidão, que vai funcionar inclusive nessa mesma lógica, tá? Óbvio que vai ser inserido vários outros impostos que esses servos também vão ter que pagar para os donos dessas terras, que vão se chamar senhores feudais, que nós vamos falar daqui a pouco. Dos germânicos, né, dos povos bárbaros, ficou a relação de comitatus, que é basicamente a lealdade. Lembra que eu disse para vocês que esses povos germânicos, principalmente os germânicos, eles tinham a tradição da oralidade, da honra. A honra é muito importante. Então, se você promete proteger alguém, você vai proteger aquela pessoa colocando inclusive a sua própria vida em risco, tá? Se você promete levar alguma coisa para uma pessoa, você vai fazer, porque é a sua honra, não só sua, mas de toda a sua família que está em jogo. Então você precisa cumprir aquela promessa. Dessas civilizações germânicas também vai ficar a questão do benefício, da recompensa. Então você fica com essa terra, eu vou te ceder essa terra e em troca você vai me pagar em formato de produtos ou aluguel. Isso é importante também para a formação desse feudalismo. E fica a questão do direito consuetudinário, que seria basicamente aí aquela questão de não existir um tribunal específico para essa pessoa, para a pessoa cometesse um crime. No direito consuetudinário, você resolveria aí essas questões, os crimes, por meio de lutas, né? Como eu disse para vocês, era uma sociedade daquele período que vai prevalecer a violência, vai prevalecer então aí essa característica dessa justiça ser feita corporalmente, tá bom? Seguindo aqui, as origens, né? Continuando nessa linha da origem do feudalismo, o feudalismo ele pode ser definido como uma forma de organização social e política baseada na relação de fidelidade e na dependência entre os homens. Então, para se manter protegido, para se manter dentro dessa sociedade, obviamente que você precisaria de criar essa relação de dependência, a relação entre servos e senhores feudais, a relação entre suzeranos e vassalos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses termos e quem eram essas pessoas. Depois da desintegração do Império Carolíngio, os reis perderam parte do seu poder para membros da nobreza. A necessidade de defender seus territórios de invasões fortaleceu ainda mais o poder local exercido pelos nobres. Então vamos entender aqui. Com a desintegração do Império Carolíngio, quando então o Carlos Magno morre e os filhos, né, ele deixa o trono aí para Luís o Piedoso, e os filhos do Luís o Piedoso não conseguem fazer essa divisão amigável, acabando então dividindo o Império Carolíngio em 3 partes por meio do Tratado de Verdun, faz com que esses reis eles voltem a perder poder, assim como aconteceu lá atrás, antes do Pepino de Edestal centralizar o poder dos prefeitos de palácio na figura dele, tá? Isso, então, faz com que os nobres, os membros da nobreza, tenham mais poder do que os próprios reis. E é justamente esses nobres que vão se tornar aqui os senhores feudais, tá? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre eles. Os reis faziam alianças individualmente com os nobres para assegurar a lealdade destes. Então, uma estratégia que esses reis faziam para tentar não perder o poder ou para não ser destituído novamente, assim como aconteceu já anteriormente, na aula passada nós falamos sobre isso,
esses reis acabam então fazendo alianças, que é uma característica muito importante desse feudalismo, fazendo alianças, acordos com os nobres, alianças que vão gerar proteção a esse rei, que vão gerar proteção a esses nobres, tá? Daqui a pouco a gente vai entender melhor como funcionavam essas alianças, tá? Características então do feudalismo. Entre os séculos 9 e 11 que se consolidam as principais características do feudalismo. Quais são elas? Primeiro, o enfraquecimento do poder central, né? Ou seja, a criação de feudos. Cada senhor feudal criava as leis, cobrava tributos e administrava a justiça. Vamos entender isso daqui que é muito importante dentro desse feudalismo. O feudalismo, então, é esse sistema econômico, esse sistema político, esse sistema organizacional que vai existir na Idade Média. Tá? O feudalismo, ele se forma por meio de algumas características herdadas dos romanos e herdadas desses povos germânicos, como nós vimos nos últimos 2 slides. Tá? Uma grande característica desse feudalismo é que esses reis que nós falamos no slide anterior vão estabelecer então essas alianças com os nobres, porque os reis estavam enfraquecidos. Os nobres então vão fazer essa aliança com o rei. Como que isso funciona? O rei oferece terras para esses nobres e esses nobres oferecem proteção para o rei. Esse nobre, ele vai poder fazer esse mesmo tipo de aliança com outros nobres. Isso vai gerando uma fragmentação do poder. Aos poucos, os nobres, os senhores feudais, acabam tendo mais poder do que propriamente o rei, porque é justamente por meio dessas alianças entre os nobres que isso vai acontecendo, que vai gerando essa fragmentação. Então, o poder ele vai deixando de estar centralizado nas mãos do rei, de um único rei, e passa a ser descentralizado. Uma frase que eu gosto muito de colocar quando a gente fala sobre a Idade Média é que o poder na Idade Média é fragmentado e descentralizado. Isso significa que o território vai estar fragmentado a partir desses acordos. Então, eu tenho um rei que vai fazer um acordo com esse nobre vai fazendo acordo com outros nobres e isso vai fragmentando essas terras. Então, eu tenho 2 nobres que vão acordar, olha, eu preciso de proteção. Então, eu vou te dar, esse outro nobre oferece proteção a ele, né? E dá, por exemplo, um feudo, que a gente chama, né? O feudo é basicamente essa moeda de troca, né? Essa troca, que é essa recompensa em relação à proteção que ele vai ter, né? Esse feudo, ele pode ser terra, ele pode ser essa pessoa vir morar no palácio junto com, no castelo junto com esse senhor feudal, junto com o rei, ou esse feudo pode ser dado em forma de terras, tá? Então, o feudo, a palavra feudo, não simboliza apenas terra, simboliza o pagamento, a recompensa desse acordo que esses entre nobres faziam, ou entre o nobre e o rei, tá bom? Então, para ficar claro aqui, vou dar um exemplo com nomes, tá? Vamos supor que eu sou um nobre chamado Jorge, né? Eu sou um nobre. Eu tenho, então, o meu título, eu sou um nobre, eu faço parte aí de uma camada pequena, de uma pequena camada dessa sociedade da Idade Média. Eu preciso de proteção, então eu vou negociar com outro nobre. Então, vou lá, chego nesse outro nobre, não sei, o Guilherme. Vou negociar com o Guilherme que eu preciso de proteção. O Guilherme vai falar para mim, Jorge, o que você precisa? Estou colocando nomes masculinos porque era assim que funcionava, tá bom? Então, o Guilherme vai falar para mim, Jorge, o que você precisa? De proteção, beleza, eu te dou proteção, mas em troca você vai me dar o quê? Não, eu também te dou proteção. Ele, beleza, então eu vou ceder aqui para você esse pedaço de terra para você administrar. Esse pedaço de terra, então, passa a ser administrado por mim, pelo Jorge. Eu
ofereço proteção para esse nobre, para o Guilherme. Então, se ele precisar de proteção, se alguém invadir a terra dele, ele pode, qualquer momento, me convocar que eu devo essa lealdade a ele, eu devo essa proteção a ele. Eu, Jorge, posso fazer acordo com outro nobre? Posso. Eu posso oferecer terra ou oferecer proteção dessa pessoa vir morar aqui comigo no meu castelo, né? Eu posso fazer esse acordo. Isso vai gerando essa fragmentação, tá? Pegando já esse exemplo aqui pra gente falar de suzerania e vassalagem é justamente esse acordo entre esses nobres. Suzerano é aquele que cede o feudo, né? Que cede essa proteção ou essa terra. E vassalo é aquela pessoa que vai receber esse feudo, vai receber essa terra, vai receber essa proteção. Em troca, ele vai prometer lealdade, fidelidade, tá? Então, no caso, eu, Jorge, sou o vassalo do Guilherme. O Guilherme é meu suzerano. Se eu, Jorge, for fazer um acordo com outro nobre, este outro nobre vai ser o meu vassalo e eu vou ser o suzerano dele. E isso não quer dizer que essa pessoa vai ser o vassalo do Guilherme. Quem é vassalo do Guilherme sou eu. Um seriado fantástico, eu já citei aqui para vocês, para entender isso, é Game of Thrones. Game of Thrones é fantástico para a gente conseguir entender essa lógica. Quem já assistiu, né, vai conseguir aqui entender o que eu estou falando. Quem não assistiu, eu sugiro que assista, pelo menos ali a primeira temporada, que dá para você ter um pouco de noção disso daqui que eu estou falando. É claro, se você tiver tempo, tiver paciência, quiser, gostar de assistir seriados, né? Mas em Game of Thrones nós temos ali a figura dos Starks, né, que é uma família que vai proteger aí a região norte. Eles protegem o norte. Eles são os vassalos do rei Robert, ali na primeira temporada, né? Não vou dar muitos spoilers, né, porque o seriado é simplesmente fantástico, né? Mas esses Starks, então, eles vão tomar conta ali do norte, da parte norte desse grande reino. Eles são submetidos, eles são vassalos do rei Robert. Se o rei Robert precisar de proteção, se ele estiver se sentindo ameaçado, se o seu reino ele estiver se sentindo ameaçado, ele pode convocar estes Stark para poder defender o seu reino. Mas os Starks têm os seus próprios vassalos, porque eles estão comandando aquele grande território chamado, né, ali do norte. Eles vão realizar acordos entre esses nobres e vão existir várias outras famílias, então, que vão estar submetidas aos Starks. Essas outras famílias vão ser os vassalos dos Starks. Isso não significa que eles sejam os vassalos do rei Robert, mas apenas os Starks. Bom, é uma lógica extremamente interessante e eu sei que pode parecer confuso, mas não é. Então, se você tiver dúvida, mande mensagem, não fique com a dúvida que eu explico para vocês novamente, tá bom? Até vocês entenderem, que é fundamental entender isso daqui. Beleza? Então, essa é uma das principais características desse feudalismo, tá? Essa fragmentação, esse enfraquecimento desse poder central gerado a partir desses acordos, né? Dessa relação entre suzerania e vassalagem, dessa fragmentação desse território e fragmentação do poder também, de descentralização do poder, tá? Passa-se, então, a ter mais poder o senhor feudal, que é um membro da nobreza, do que propriamente o rei. Muitas vezes a população, os servos, muitas vezes, eles conhecem quem é o senhor feudal, mas não sabem nem quem é o rei, tá bom? Nesse período, outra característica do feudalismo são os laços de dependência pessoal, uma vez que eles vão estabelecer esses acordos aí para tentar se manterem protegidos. Como eu já disse para vocês, um dos exemplos é essa relação de suzerania e vassalagem mesmo. A economia é de base agrícola e de subsistência, o que significa que eles vão plantar o suficiente para eles sobreviverem e pagar este aluguel, os impostos das terras que eles estão cultivando, tá? Então, os servos, eles vão pagar
vários impostos ao senhor feudal, ao dono da terra, por utilizar a terra para poder plantar, vão pagar impostos para usar a maquinagem, né, o maquinário, na verdade, ali do senhor feudal, vão pagar impostos por poder, simplesmente por estar ali naquela terra, por usufruir da proteção desse senhor feudal, mas ele não é preso à terra, tá? Muito cuidado para vocês não confundirem servidão de escravidão com escravidão. Escravo, ele é preso ao dono, ele é uma propriedade, ele não pode sair dali. Já o servo, ele pode sair a qualquer momento, ele não é preso ao seu dono, ele não existe dono, ele não é uma propriedade. Mas ele acaba ficando ali porque ele precisa de proteção, uma vez que esse período da Idade Média é extremamente violento, tá? Outra característica, então, é a consolidação dessa Igreja Católica, né? Nós temos aí a organização de um grande poder religioso, político e econômico, foi assunto aí da aula da nossa aula da semana passada, em que vocês leram, inclusive, um texto explicando aqui, ressaltando esse poder dessa Igreja Católica na mentalidade das pessoas desse período medieval. Certo? Então, aqui algumas características: o enfraquecimento do poder central, laço de dependência pessoal, a economia de base agrícola e de subsistência e a consolidação da Igreja Católica. A sociedade feudal, meninos, é dividida basicamente nós podemos dividir essa sociedade feudal em 2 ou 3 partes. Vou explicar aqui para vocês. Primeiro, vocês precisam entender que a sociedade feudal, ela é estamental, ou seja, ela é dividida em estamentos, em camadas de sociedade. Muito cuidado que nesse momento aqui nós não falamos de classes sociais, tá? Classes sociais é um conceito moderno, é um conceito que vai surgir lá a partir do século XIX. Então, até aqui nós vamos falar de camadas da sociedade, tá? Então, nós podemos dividir essa sociedade em 2 camadas, a camada dominante e a camada dominada. É aqueles que vão dominar, que seria o clero e a nobreza. Lembrando que o rei ele faz parte, de certa forma, dessa nobreza, mas que o rei, durante todo esse período aqui do feudalismo, ele vai perdendo essa força, né? Apesar dele dele existir, né? Ele perde a força por conta desse poder, dessa fragmentação dessa fragmentação do poder e desse poder descentralizado, que vai muitas vezes mais para as mãos do senhor feudal do que do próprio rei, né? E a camada aí que seria dominada, que eram os servos, né? Que seriam aquelas pessoas que vão trabalhar, que vão cultivar, que vão aí sustentar essa lógica produtiva, tá? Então são os servos, é a maior parte dessa população. Olha só aqui no slide que vocês vão entender melhor. A sociedade é estamental, isso é, composta de estamentos, camadas, posições sociais rígidas. A mobilidade social era reduzida. Isso significa que se você nasce servo, muito provavelmente você vai morrer servo, você não vai conseguir subir, você não vai conseguir ser parte da nobreza, né? Então a mobilidade social era reduzida. Como regra, se o indivíduo nascia na camada servil, nela permanecia até o fim de seus dias, o mesmo ocorrendo para aquele que pertencesse à camada senhorial. Isso que quer dizer, então, uma sociedade estamental dividida em camadas e em posições rígidas. Como eu disse aqui para vocês, a gente pode dividir essa sociedade em 2 camadas, a camada dominante e a camada produtiva, ou dominada pelos senhores. Na camada dominante nós temos o clero e a nobreza, que seriam responsáveis pelas decisões, direção e direitos, formada pelos senhores feudais e o alto clero, né? O clero ele vai ser dividido em alto clero e baixo clero, ou seja, altos cargos dessa igreja e baixos cargos dessa igreja católica. E na camada produtiva nós temos os servos, os vilões, que tinham tinham deveres e obrigações em troca da proteção dos senhores. Os vilões, meninos, não eram pessoas más, tá? Os vilões eram as pessoas que moravam nas vilas, ok? Vilões eram as pessoas que moravam em vilas, ao redor ali de todo esse feudo, das posses desses senhores feudais. Mas nós podemos dividir a sociedade feudal também
de forma em 3 partes, né? Nós podemos dividir essa sociedade feudal em 3 partes. É óbvio, meninos, eu quero que vocês entendam que isso daqui é uma divisão simplista, né? Que existiam outras complexidades aqui dentro da sociedade feudal. Mas para a gente entender didaticamente, a gente divide em 3 partes. O clero, a nobreza e os servos. E cada um tinha uma responsabilidade básica. O clero, né, eram aqueles responsáveis por orar. A nobreza por lutar, ou seja, por proteger, né? Então, eram justamente os nobres que faziam o acordo entre suzerano e vassalo para poder proteger essa sociedade, e os servos eram aqueles que trabalhavam nas terras aí desses senhores feudais e que produziam o alimento, produziam o sustento, ok? Os senhores, né, eram nobres ou clérigos, ou seja, o senhor feudal é necessariamente uma figura da nobreza ou do clero. Não existe um senhor feudal servo. Servo é o servo, é aquela pessoa que vai trabalhar, tá bom? O senhor feudal é um nobre ou um clérigo. Como eu disse para vocês, a igreja ela também vai ter muitas possessões aqui de terras no período da Idade Média. Esses senhores, então, eram aqueles que possuíam a terra, tinham poder militar e gozavam, né, tinham os direitos senhoriais sobre a terra e os camponeses. Eles cobravam os impostos e aplicavam a justiça. Os nobres, eles estão ligados pela relação de suzerania e vassalagem, como eu disse para vocês, né? O suzerano, ele vai oferecer serviço militar e fidelidade. O vassalo vai fornecer ao suzerano fidelidade e serviço militar, enquanto o suzerano vai oferecer proteção e vai conceder os feudos. Lembrando que feudo não necessariamente é a terra, pode ser aqui essa pessoa, né, esse nobre, morar nessa terra, morar aqui no palácio do suzerano. Lembrando que a relação entre suzerania e vassalagem é exclusiva dos nobres, né? Não existe relação de suzerania e vassalagem entre nobre e servo. Relação de suzerania e vassalagem acontecem apenas entre os nobres, tá? Aquela camada da sociedade que está lá em cima, que está no topo, que só está abaixo desse clero. E é uma parcela pequena dessa sociedade feudal, porque a maior parte está localizada ali nos servos, nessa terceira camada dessa sociedade, tá bom? Outro seriado muito bacana para entender isso e como se dava essa relação é Outlander, né? É um seriado muito bacana que eu recomendo que vocês assistam também. Ali na primeira temporada, inclusive, mostra uma cerimônia de fidelidade, né? Em que os nobres vão ali jurar, vão renovar os votos de fidelidade para com o seu suzerano. Logo ali na primeira temporada, não me lembro agora qual o episódio, posso até deixar aqui para vocês o episódio que mostra essa relação aqui no link da descrição, aqui na descrição do vídeo, né, para vocês assistirem. Outlander tem disponível no Netflix e é uma outra série que dá para perceber essas relações aqui de fidelidade, tá bom? Eram feitos por meio dessas cerimônias. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, ficaram com dúvida em algum conceito, em alguma característica desse feudalismo até aqui, mande mensagem que a gente vai discutir. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a função dos servos e entender melhor como que essa sociedade feudal funcionava, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!